Então, existem várias maneiras de fazer missões. Quando você dá uma oferta missionária, tem igreja que sustenta missionários para o país. Então, quando você está ofertando, você não pode ir, mas você está ajudando a manter aquele missionário que está lá. Hoje, o novo cristão, todos nós, só sabemos pedir para Deus. Difícil é aquele que faz uma oração de agradecimento. Mas o que Deus quer é que nós também viemos lembrar das nossas orações que existem homens e mulheres que também servem a Deus, mas que não têm a mesma liberdade que você tem de servir a Deus. Existe país que é lei, é proibido carregar uma Bíblia, é proibido mencionar o nome de Jesus. Enquanto você está aqui na igreja cultuando a Deus, existem pessoas que são presas, pessoas condenadas à morte. Há uma grande perseguição em países onde o islamismo tem dominado esses países, o Oriente Médio. Existe país que você não sabe, às vezes não sabe o noticiário, mas várias pessoas que se convertem, principalmente aquele que deixa o Islã, para poder se converter ao cristianismo, ele está assinando a sua sentença de morte. E aqui no nosso país, moço, até tem pessoas que moram perto da igreja, só que tem culto na igreja. Eles ficam cá assistindo futebol, vendo a novela, porque a novela é mais priorizada que o culto na igreja. Tem aquele que ele quer até carro na igreja. Tem pessoas assim, pastor. O pastor não me vê, o pastor não me enxerga. Fulano, Betano, Ciclano foi separado, foi consagrado, e eu estou aqui para
fiz missões no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e mais no estado da Bahia. Então o missionário tem que ter vida com Deus, porque não sabe que vai encontrar lá fora. Às vezes, aonde você está na missão urbana, Deus já te prepara ali. Te prepara ali para você ter experiência para lá fora. Você ter certeza que Deus fica com você. No vilarejo de Limeira, já contei aqui algumas vezes, porque essa igreja ela faz parte do projeto Bahia. No vilarejo de Limeira, há 16 anos, cada casa de um poço e uma fossa. Hoje a coisa melhorou muito, né? Melhorou muito lá. Cada casa de um poço e uma fossa. Se você fosse uma água na casa do irmão, aquela água que tinha pedras, a urina, café com cheiro de urina. Mas se você está fazendo missões, você já tem que sair para ir para a casa onde eu vou orar, evangelizar, e que Deus pode dar um livramento. Para Deus te livrar de pegar uma doença, para Deus te livrar de alguma coisa acontecer. E quando está entrando naquele vilarejo, no abraço, o culto acabava 9, meia, 10 da noite. Nós ficamos até 3, 4 da manhã expulsando demônios. Era muita gente demoniada. E hoje a gente já não vê mais pessoas manifestando demônio naquela vida. Era uma igreja católica pequena e era um centro de macumba. Meu irmão foi humilde, Daniel, e deixou me chamar para ir para lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei horrorizado, tanto demônio. Você chegava na casa, você batia a boca, você manifestava demônio dentro de casa. Passava de bicicleta em frente da onde a gente estava fazendo tudo. Pessoa caía no cavalo, caía na bicicleta, tem muito manifestação. Era muito demônio. O pai de santo se converteu. E os que eram centro espírita foram para a igreja. Hoje tem mais ou menos umas 4 igrejas pequenas lá dentro da vila. E eu glorifico a Deus por ter essa igreja lá. Mas não trabalho lá. Porque você deixa com pessoas endemoniadas, meu irmão, não é fácil. Eu vou dar uma experiência para vocês. Eu tinha lido um livro. E nesse livro, a pessoa contava experiências tremendas. E tem livro que você lê para ter que ficar viajando. Mas você está lá também. E eu falei, Deus, eu quero uma experiência assim. Um dia eu sentava para ver no Rio, aí Limeira, as mulheres lavando roupa e invadindo para embaixo. Eu sentava no barcão, próximo da água. E eu conversando com Deus ali, assim como você está ouvindo a minha voz. Deus falou comigo, uma voz falou: sai dessa vida e volta para a cidade de Salvador. 3 vezes. Eu conversando com um irmãozinho novo convertido. O Roberto também investi. O pastor também investiu lá, que é o Roberto, da família. Eu conversando com ele. Ele está começando a caminhar e falou assim: olha, se Deus falou com o seu trabalho, você não conhece ninguém naquela cidade. Se eu for para lá, eu vou dormir aonde? Eu vou comer aonde? E no outro dia, meu irmão, naquela noite eu não dormi, no outro dia eu peguei. Aquela estrada é longa, né, pastor? E carro não é longa. Peguei uma estrada com 8, 10 quilômetros, né? Aquela estrada asfalto pela terra, por aí. Peguei aquela estrada a pé. E quando cheguei lá no asfalto, cheguei de ônibus descendo de trabalho junto. Eu vi sinal. Entrei naquele ônibus. Na entrada eu perguntei para o motorista se passava em Tabatã. E ele ônibus veio para São Mateus e passa em Tabatã. Eu entrei no ônibus. Sentei lá na última poltrona. E me bateu um desespero. Assim, que o pastor vai me bater. Esse motorista vai me levar para a delegacia. Porque eu não tinha o da passagem. Eu estava orando a Deus para Deus. Algo aconteceu para me poder convencer o jogador. Eu estava fazendo trabalho missionário e eu não tinha como pagar a passagem, não tinha centavo, irmão. E eu fiquei naquela missão, encostando a cabeça no ônibus,
E do nada, meu irmão, eu lembrei de uma conversa de duas pessoas. Por acaso eu tinha ouvido uma conversa. E ela mencionou o nome de um pastor que morava no Tabatrão. Mas eu nem sonhava em ir para a Bahia. E lembrei ali. Cheguei para dois rapazes que estavam conversando. E falei para eles: vocês conhecem o pastor fulano de tal? Você sabe se tem essa cidade do pastor com esse nome? E um dos rapazes falou assim: é meu vizinho, mano, em frente da casa dele. Eu assim, meu Deus, você pode me levar lá no Sudeste, você vai para lá agora. E fui conversando com ele. E no meio do caminho eles param e chamam uma moça que estava indo. E você faz favor para mim. Esse moço é procurando o pastor fulano. E eu gostaria que você levasse ela lá para a senhora. Ela é vizinha de cerca com esse pastor. E essa moça estava dentro do ônibus. Quando eu estava nessa para cá, ela estava dentro do ônibus. Eu conheci para estar no ônibus. Eu disse: você estava no ônibus, não estava? Vindo de Itamaraju? Você está. E quando eu cheguei no portão da casa daquele homem, conheci um pastor de dia. Não sei se ele ainda tem muito tempo que não vai trabalhando. Não sei se ele tem igreja lá ou se está lá. Mas eu cheguei no portão da casa dele, fiquei parado assim. O que eu vou falar? O homem não me conhece, sabe quem eu sou. Como é que ele vai me aceitar na casa dele? Mas eu parei para mim e disse assim: não é coincidência. Uma passagem você paga para uma pessoa que não me conhece. Um rapaz que eu pago para conversar, um pneu que eu pago para conversar, e fala que é vizinho de frente dele. A moça que está ali é vizinho de lado. Não é desse uma coisa realmente. E eu chamei a esposa dele, veio, assim, o pastor se encontra, ele veio me atender, abriu o portão, e eu entrei na sala da casa dele. Ele olhou para mim e falou assim: você veio de Vitória? Eu falei: eu sou de Vitória, mas eu estava na cidade, no Vilarejo de Mineira, município de Pratas. Eu falei: mas você é de Vitória? Sim, eu sou de Vitória. Levou o esposo dele, pega a toalha para o pastor de uma mãe, pega a toalha para ele, senhora, chega lá na hora do almoço. Ele assim: o senhor vai almoçar com a gente, mas vai trocar de roupa, vai com banho, você está muito suado. Quando eu acabei com a mãe, voltei para a sala, ele olhou para mim e disse: olha, não precisa ficar criado, não precisa ter vergonha, porque essa madrugada Deus demonstrou você chegando no corpo da minha casa e falou: meu servo, esse menino é alguém da cidade de Vitória para poder te ajudar aqui nesse lugar. Irmãos, fiquei 4 dias com o pastor. Eu saí para conhecer a cidade. E uma distância bem grande. Eu andando para conhecer a cidade. Eu vi um homem sentado na cadeira, balançando a cadeira. E uma igreja do lado, essa igreja, a casa pastoral, sem muro. Ele olhou e disse: e me chamou, eu fui perto dele. Ele olhou para mim e disse assim: meu amado, você está lá na casa do pastor de Vigo? Sim, estou lá. Volta lá, pega a sua bolsa e traz para cá, porque Deus, o teu tempo ali é curto. Deus manda você vir para cá, e ele é o homem de Deus, ele vai entender. E eu fiquei assim, mas ele me recebeu na casa dele. Foi tudo em direção a ele. E eu tomei uma pedra, aquele pastor, conversei com ele, ele orou comigo e voltei para a casa do outro pastor. Quando eu voltei para ele disse: meu amado, pode pegar tua bolsa e ir, porque aquele homem é um homem de Deus. Pode ir.
pode orar na minha casa. E naquela casa uma pessoa caiu endemoniada. E o demônio falou coisas terríveis contra aquela família. Aquele demônio foi repreendido, eu fiz apelo toda a família, Senhor Jesus. 9 pessoas naquela casa sem nada de Jesus. Aí quando nós estamos indo mais à frente, eu vi que os jovens recuaram e foram para o outro lado da rua, para a direita da rua. E o segundo amigo disse, pastor, e que ele passa em frente àquela casa, logo muito sangue ali, e toda vez que a gente passa aqui, ou qualquer que a gente passa, era esse pinico de festa, de urina, e joga em cima daquele que é crente. Eu aqui não esse menino não vai jogar merda, não. Tá certo, um Deus de merda, mas eu sigo o Deus de Deus. E eu fui um portão, eu fui para a glória de Deus. Eu fui um portão da casa daquela mulher, bate palma. Ela veio na porta, olhou, subiu escadinho para chegar na casa dela. E ela olhou e disse, o que você quer? Assim, eu vim orar na tua casa, mas eu não quero oração de crente, eu detesto crente, eu não quero saber de crente. Eu assim, mas eu vou entrar na tua casa, porque Deus me mandou aqui para entrar na tua casa. Me diz a Maria, a vizinha dela, que ela cerca, são feitos de arame empapado. Aparece uma mulher vizinha. E eu perguntei o nome daquela senhora, ela disse o nome assim, agora eu sei que oração na sua casa. Ela disse, eu aceito. Aí eu virei para a frente e disse, a tua vizinha aceita oração e a senhora não aceita. Você não pode falar de religião, eu quero orar na tua casa. Vocês acreditam que ela desceu e abriu o portão para me entrar? Quando ela abriu o portão, ela foi na frente, botei a mão no bolso, no vidro de óleo, gira as mãos, botei a mão com óleo sobre o portão daquela casa e orei sobre aquela casa. Cheguei na entrada da porta da casa, botei a mão também, fiz uma determinação, mas na direção de Deus. Me juntou, irmãos, juntou aquele grupo de pessoas. Eu me lembro como se fosse hoje, Evangelho de João 14, versículo 6, eu li dentro da casa daquela mulher. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quando eu acabei de ler, e que eu queria pedir a Deus uma estratégia para falar alguma coisa, porque eu tinha falado que eu só ia orar, mas eu li o texto, eu vi que eles não gostaram. Começaram a ficar de cara virada, aí chegou uma jovem, mais ou menos 16 anos. Ela chegou, pediu licença e entrou, e eu cheguei para fora daquela casa, se ela é sua filha, ela é minha caçula. Assim, o Deus que você serve e que você é casado dele, ela tendo sido espírita, ele quer tomar a mente dessa menina, levar para o asfalto, encaminhando a terra, passar por cima dela. O diabo ele quer comer a carne e beber o sangue da sua filha. Quando eu falei assim, eu já ia me xingar e me botar para fora. O demônio incorporando a menina na roda. E para a glória de Deus, eu sou Satanás. De joelho, com a cara no chão e com a mão para trás. Caiu de joelho, com as mãos para trás e botou a cara no chão. E ficou dizendo, o que você veio fazer aqui? Você não perdeu nada nessa casa, se cala a boca, Satanás. E eu falei assim, o que você quer fazer com a filha dela? Eu vou tomar a mente dela e vou matar ela lá na minha solta. Eu vou comer a carne e beber o sangue dessa menina. E eu falei assim, para você mostrar que outra forma de mim mesmo, eu tenho que cuidar para a boca dele. Esse é o Deus que a senhora serve, é o Deus que quer matar tua filha, é o Deus que chama você de cavalo, que te leva para a circuncidade, para o cemitério. Isso é o Deus que você serve. E que Deus é esse que você serve? Deus deu uma ordem para ficar com a mão para trás, se ele ficou. Deus deu uma ordem para ele cair de joelho diante de mim, e ele caiu. Que Deus é esse que você serve? Que está falando na cara, agarrado no chão. Que Deus é esse? Que obedece a voz do homem. Eu sirvo um Deus que não obedece a voz do homem, mas que o mundo obedece a voz dele. Posso fazer boa, Jesus?
Primeira coisa para você fazer missões. Você pode abrir Atos capítulo 1, versículo 8. Não existe missões sem isso. Porque quando você está para fazer missão, você se torna uma testemunha. É uma missão urbana, nacional, ou transcultural, em outro país. Você está lá como testemunho. Olha só o que diz aí. Você já leu várias vezes. Mas recebereis poder. Amém? 1:8 de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas, testemunhas. Vamos lá, toda igreja, testemunha. Então, para que se recebe poder? Para ficar rolando, para ficar falando de línguas? Manifestação do Espírito Santo é uma coisa, poder é outra. Mas recebereis poder para serem a minha testemunha. Se você não receber poder, como é que você vai testemunhar? Como é que você vai falar do amor de Deus? Como é que você vai levar a palavra ao coração dos pecadores? Como é que você vai ver uma vida dessa para o Senhor? Testemunhas aonde? Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém está falando da missão urbana. Jerusalém, missão urbana. Judéia e Samaria está falando missões nacionais. Até o confim da terra está falando de nações. Recebereis poder para fazer missões em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Por enquanto você está em Jerusalém, mas você tem que receber poder para ser testemunha. E depois de Jerusalém, você vai para Samaria, você vai para a Judéia e até os confins da terra. Paulo fez missões urbanas, fez missões nacionais, e Paulo fez missões transculturais. Pedro também fez. E é isso que Deus ele quer para as nossas vidas. Não adianta você começar a falar, Deus, eu quero ser um missionário, eu quero fazer. Primeiro você tem que aprender a amar as almas que estão na tua rua. Olhar para um drogado, tu mais que você não até ele falando uma coisa, eu olhando para você, eu vou adotar esse jovem na oração. Toda vez que eu orar, lembrar de orar por ele, porque o que você vai se assustar, vai encontrar que ele vai ter debaixo do braço, cheio do Espírito Santo, porque você intercedeu pela vida dele. Levanta as outras passos com um monte de travesti. Tem pessoas que mudam de rua, crente com vídeo para lá, muda de rua, ele está queimado. Sangue de Jesus tem poder para queimar. Não é mais fácil lá, Senhor, tem misericórdia dessas vidas. São almas preciosas do teu reino. E quando você for caminhando, por mais que você não parou para falar do amor de Deus, Jesus, muda a vida daqueles homens, mostra para ele poder da tua palavra. E pode ter certeza que nunca espiritual vai acontecer. Isso é fazer missões urbanas. Tem pai que desiste do filho. Eu já vi pai que chegou para mim, pastor, não oro mais. Está aí, está aí. Seja feito o que Deus quiser, está aí. Tem pai que tem mãe que desiste. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salva tu e a tua casa. Isso é uma palavra para quem? Para quem não existe. Para quem não olha para a situação em que a pessoa se encontra. Missões urbanas também começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, quando nós tomamos posse da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém?
A partir de hoje, começa a orar. Começa a pedir poder. Começa a pedir poder para Deus. Mas pastor, não fala em língua. Isso não é poder. Pastor, eu tenho visão, isso também não é poder. Ah, pastor, quando eu sei que dá a revelação, isso não é poder. Para que o poder? A gente diz que em o meu nome expulsarão os demônios. E para quem expulsa o demônio, quem tem poder? No nome de Jesus. Mas tem que ter poder. Colocarão os monstros nos enfermos e curarão. Quem vai colocar o mundo enfermo e curar? Aquele que tem poder. O poder contra o demônio, o poder contra a enfermidade. Deixarão serpentes, escorpiões, está falando de demônios também. Para quem é que vai pisar no escorpião e serpente? Quem tem poder? Está dando os irmãos entender a palavra? Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, vos aliviarei. É a palavra para quem entendemos. A maioria dos crentes estão desse jeito, não na igreja. A maioria estão cansadas. A maioria estão oprimidas. A maioria precisa de alívio. Porque não leva a palavra de Deus, não leva o evangelho a sério. Você sabe que a maioria das pessoas que frequentam a igreja, eles ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem mudar. Não conseguem ter a vida transformada. Não é porque Deus não quer, não é porque o Espírito não faz, é porque a própria pessoa, ela quer continuar do jeito que ela sempre foi. Não quer ter novidade de vida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Quando você está cheio da unção, cheio do poder, e você fica no meio da multidão, e você abre a tua boca, diz que Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados. Você não está cansado, e nem está oprimido, mas você está levando a palavra para aquele que está nessa situação. É difícil hoje. Como é que a pessoa vai amar uma alma? Você não consegue amar um irmão de igreja, pastor. Não vai que na igreja é o irmão falando mal do outro, é o irmão querendo ser mais do outro, é o irmão perseguindo o irmão de igreja. Eu vou levar isso na cara, eu vou orar pela sala, não consegue levar o irmão de igreja. E às vezes aquele que vê muito defeito dos outros, não mais que defeito. Você pode notar isso. Experiência própria. Aquele que mais vê defeito é o que mais tem. Aquele que mais cobra, aquele que mais precisava ser cobrado. E Deus, Ele quer levantar na igreja pessoas compromissadas, pessoas que amem a Deus, que amem a salva, que amem a sua igreja. Amém? Hoje a nova teologia da prosperidade e o excesso de profetas que tem por aí. Tem gente que lá no culto de domingo da igreja dele, se souber que tem um profeta, revelando até a cor da cueca, ele lá no culto da igreja dele vai entrar do profeta. Porque ele quer ser revelado e ouvir alguma coisa, ouvir até mentira. Se agrada com a mentira, mas não quer viver na verdade. Então, amar a Deus, amar as almas, amar a igreja, amar o pastor, amar os irmãos, é ter a alegria de estar na casa do Senhor. Amém, meu irmão? Essa é a verdade. Que Deus possa levantar pessoas desse ministério de Deus, um coração missionário. Eu não posso ir, mas eu vou contribuir com a vida daquele que vai. Vou te mandar no coração. Pastor, sabe disso? Todo projeto Bahia é tanta gente, né, pastor? Da família, eu quero ir. Da família para ser turístico. Vai passear na Bahia. Você não sabe o tanto que você aconteceu comigo, com o carro quebrar, estourar a mangueira, carro perfeito. Que livramento, meu Deus, de ficar
pregar amor assim. Porque quando você começar a se apaixonar por algo, meu amado, tem gente que usa presta a boca do diabo, fala palavrão o dia todo, xinga dentro de casa, joga praga no marido, briga com o vizinho. E é difícil você falar o amor de Deus para alguém. Deus ele quer que a gente tenha mudança de vida. Até o obreiro da igreja, quando você tem um coração funcionário, sabe, eu fui pregar na igreja de Cancer, e quando jovem, eu abençoar, prega muito. Aí, o pastor me chamou para pregar semana que vem. Os 20 dias depois eu encontrei com ele. E eu falei, aí, irmão, vou lá para a igreja. Fui lá pregar. Chegaram o camarada, voltou para pregar no meu lugar. Na hora que eu ia pregar, cara, não tem nem aqui de ir embora. Aí eu falei, ó, voltar na igreja, você não pode nunca mais. Nunca mais for na igreja, não só não. Se eu puder, pastor Júnior, pastor veio com um rapaz aqui que você não leva, você deve estar bebendo. Porque, meu amado, quando nós temos um coração missionário, não importa se você vai falar, se você vai ouvir. O importante é estar na presença de Deus. Eu fui convidado para pegar uma festa para quase 4.000 pessoas. Uma igreja de Vila Velha, 4.000 pessoas. 8 ônibus do Rio de Janeiro. Todos
Alegrei-me porque disseram a casa do Senhor. Não importa. Você que estuda o grupo de louvor, vocês ouviram, Deus está falando com vocês. Nunca deixe o mal entrar nos seus corações. Se porventura houver, de repente uma troca, glorifique a Deus por isso. Você não vai cantar naquele dia, vai bater outro dia para cantar. Não vai tocar naquele dia, não vai bater outro dia para tocar. Essa é a cara que eu vivo. Que missão vai fazer para Deus? Que poder vai receber de Deus? Domingo passado foi estreia na minha igreja, eu estava muito triste. Nem sabe eu estava triste. Tem gente que acha que pastor, já estou ensinando. Tem gente que acha que pastor é ser humano, não, é super-homem. Pastor também chora. Pastor também sente tristeza. Pastor também sente dor. Pastor também fica decepcionado. Às vezes, o pastor perde a voz de sono. Quando nós temos um vídeo novo para pregar, uma tristeza no meu coração. E tem gente que não entende isso. Quantos que no dia do aniversário do pastor lembra de ligar para ele para dizer, não é nem dar presente, não. Ou mesmo para o pastor parabéns no dia do aniversário. São poucos. Quantos que no dia de Natal lembra? Pastor, em dia de Ano Novo lembra de todo mundo, como presente para todo mundo. Não é que a gente está exigindo de novo aqui que gostou da situação. Mas quando o bicho está pegando lá dentro da tua casa, primeiro você vai chamar o pastor. O capeta pegou em alguém, pastor, não é que vai ter que ir na casa do pastor, você tem celular. Pastor, bom dia, pastor, e você não quer abençoado. É mais fácil ele dar no mal dos pastores, dizer um bom dia, levar uma palavra amiga, Deus é contigo. Porque não é só nós que falar que Deus é com vocês, não. Nós precisamos ouvir a vez que Deus é conosco. Amém? Isso também é missões. Você tem a missão de orar para a sua igreja, a missão de evangelizar para a sua igreja, a missão de perceber pelos seus líderes e pelos seus pastores. Uma meta que ganhei com muita dificuldade. E pediu para frequentar outra igreja. Daqui veio isso da primeira vez. E ela falou assim, eu estou quebrando a cara, volta de novo. Eu falei assim, irmão, se você voltar de novo, não te aceito mais. É a segunda vez que você vai fazer. Eu vou fazer a terceira, quarta. Vai fazer isso com muita dor no coração, porque eu amo a sua igreja. Eu sei o trabalho de casa. O obreiro da minha igreja, assim que você está morrendo aqui no igreja, você aí vai ser pastor, vai ser tudo pronto. O obreiro é filho da igreja. Abandonou o filho da igreja, liga, nem tem mais. Se saiu, foi para outra igreja, tem que conversar com o pastor, estou saindo, quero que pague a tua bênção. Se precisar de uma carta pastoral, é bonito isso. Mas somos meninos que faz isso. Devemos que está na reta, igreja que o pastor pode subir. Está lembrando a igreja que o pastor não sabe. Isso é errado, é pecado. Eu não posso mudar o pregador de fora da igreja, porque tem verdade que eu não posso falar, que o pregador fala. Se você falar sobre isso na sua igreja, o crente ladrão de judaísmo, ele vai fazer esquecimento. Ele sabe do que eu vou fazer nessa igreja. Eu não sou obrigado a disso, eu me chamando de ladrão, eu falo que eu vou para a igreja. Mas o ladrão é sente. Você está tocando a ferida dele. O crente rebelde, que não quer nada, tem que pregar que não quer
que Deus fez um reconhecimento na vida dele. Era uma mudança da água do vinho. E eu lembrei do propósito que eu feito. E ele, na hora, lembrei. E consagrei o rapaz e consagrei a moça. Mas naquele tempo é outra consagração. Então aquele que não for consagrar, deveria ir lá para a limitar que ele foi, e você não foi dessa vez, mas na próxima ceia eu vou estar contigo aí também. Mas é mais fácil criticar. E às vezes eu ouço as críticas. E tento de alguma forma se esquivar, mas eu fico mal depois. Fica mal, podemos ver? Fica mal. Eu quero que fique de pé agora. Dois pastores, vamos ver. Quantos de maneira vão embaixo do sonho? Quantos de maneira vão voltar? Quer ser honrado por Deus? Quer ser cheio do poder de Deus? Quer que as portas missionárias abram para você? Honra os seus pastores. Honra eles. Se alguém vier para você para criticar os pastores, repreende no nome de Jesus. Chega para você e diz: eu não aceito falar mal do meu pastor e da minha pastora. Não aceito. Comigo não. Repreende. Não aceita. Porque quem que gosta da mulher de Deus, do homem de Deus, principalmente aquele que é o sacerdote aqui da igreja, irmão, Deus escola depois de para frente. Então Deus nos chamou de missões. Aqui quem está aqui no instrumento, daqui a pouco se passa tocando em São Paulo, cantando lá no Rio de Janeiro. Deus pode levar vocês como levitas para fazer obra em outro lugar. Você na igreja tem um obreiro, daqui a pouco você vai subir o degrau da escada, mas não pode a revelação de Deus. Fui convidado para pregar e não preguei conosco, mas me alegrei. Eu falei para não, mas eu sou pregador, não. Eu fui abençoado. Isso por várias vezes. A história do irmão que botaram para pregar no caminho, eu conversando com o pastor depois, o pastor disse: o pastor Isaías, eu já tinha convidado um irmão que esquecido. Eu falei isso para ele, eu falei assim: semana que vem você vem, mas não, ele vai para o céu. Como que o homem já vai tudo voltar e vai ministrar para as pessoas? Como que o pastor vai botar alguém lá na porta para receber visitante, com o coração cheio de amargura? Aí um velho homem, a velha mulher, dentro dela. Temos que ter vida com Deus. Pessoas têm que sentir Deus no nosso falar, no nosso abraçar, nas nossas atitudes, tem que descer no tudo. Levanta a tua mão, verdade. Ó Deus, é curso de missões. E foi a primeira missão que o Senhor deu para ele. Foi liderar essa igreja. Isso é uma grande missão. E o Senhor vai honrar a vida desse casal aqui nesse lugar. Fecha a boca do diabo, Deus. Pai querido, eu sei que junto com o trigo foi plantado o joio também. E eu sei que a tua palavra diz que quem pode tirar o joio é o Senhor. Então que o Senhor vai te tirar joio nessa igreja. Que o Senhor quer tirar o joio e deixa o trigo. Tira o bode e deixa a ovelha. Pai querido, deixa pessoas aqui compromissadas. Pessoas que têm amor pela igreja, amor pelo pastor, amor pela obra, amor pelas almas. E a promessa vai sempre
vida. Adora a tua vida. Amanhã tem tudo de missões aqui. Sábado vai ter tudo de missões. Domingo vai ter tudo de missões. Sábado, qual domingo vai estar aqui com vocês? Começa a tudo de novo. Não venho pregar, eu venho ouvir, venho cultuar com vocês. Então convide alguém, traga alguém, e de preferência que eu estou aqui na igreja. Não convide crente, convide alguém que não é crente. Convide alguém da tua casa, teu vizinho. Traga para a casa de Deus. Tem alguém nessa noite que está afastado e quer reconciliar. Tem alguém que quer aceitar